que Jesus abençoe os nossos propósitos e que a sua mensagem de amor possa continuar iluminando a humanidade, tão carente de consolação e de força. Bom, nós vamos iniciar nosso tema de hoje com um pequeno trecho do livro Obras Póstumas, na sua parte segunda, em que Kardec vai nos relatar a queima de livros espíritas ocorrida em Barcelona e o seu questionamento, e o questionamento de Kardec ao Espírito da Verdade e como deveria proceder diante desse fato. Vamos então à leitura do trecho Auto de Fé de Barcelona, e essas são as palavras de Kardec. A pedido do Sr. Lachatre, estabelecido em Barcelona, remeti-lhe grande número de exemplares do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, coleções da Revista Espírita e diversas obras e brochuras espíritas, formando um total de 300 volumes, pouco mais, pouco menos. A expedição foi feita regularmente pelo seu correspondente de Paris, em uma caixa que continha outras mercadorias e sem a menor infração dos regulamentos. Chegados os livros, cobraram-se do destinatário os direitos de importação. Mas antes de lhes entregarem, tiveram de deferir o despacho ao bispo, autoridade eclesiástica que na Espanha tem a fiscalização dos livros. Achava-se este, o bispo, em Madrid, mas na sua volta, em vista do catálogo, ele ordenou que aquelas obras fossem apreendidas e queimadas na praça pública pelo carrasco. A execução da sentença ela foi marcada para o dia 9 de outubro de 1861. Se tivesse havido tentativa de passar aquelas obras por contrabando, a autoridade espanhola estava no direito de dispor delas, como lhe parecesse. Desde, porém, que não houve fraude nem ardil, tendo-se pago os respectivos direitos, era de rigorosa justiça que ordenasse a reexportação, se não lhe convinha admiti-las no país, quer dizer, mandar os livros de volta e não queimá-los. E continuando. As reclamações feitas ao cônsul francês em Barcelona que nada valeram. O Sr. Lachatre perguntou-me se queria recorrer para a autoridade superior, mas eu, embora entendesse conveniente deixar a causa correr à revelia, julguei dever consultar o meu guia espiritual. Então a pergunta que ele vai fazer é ao Espírito da Verdade. Sem dúvida não ignorais o que se passou em Barcelona com relação às obras espíritas. Tereis a bondade de dizer-me se convém tentar o processo de restituição? E a resposta: tens o direito de reclamar a devolução das obras, e certamente as terá de volta, desde que faças a reclamação por intermédio do Ministério das Relações Exteriores da França. A minha opinião, porém, é que maior bem resultará no auto de fé que da leitura de alguns volumes. A perda material será grandemente compensada pela repercussão que terá o ato da queima dos livros, o que concorrerá para a propaganda da doutrina. Compreendes quanto uma perseguição tão ridícula e tão retrógrada pode fazer progredir o espiritismo na Espanha? As ideias espalhar-se-ão com tanto mais rapidez, as obras serão procuradas com tanto maior avidez, quanto maior for o escândalo da condenação. E aí, nós vamos relembrar que sempre que se quer impedir que o conhecimento chegue à humanidade, busca-se essas alternativas. A queima, como aconteceu com tantos profetas e santos que foram queimados, ou então com a própria Biblioteca de Alexandria, isso há 48 anos antes do Cristo. Mas nós vamos agora à leitura de uma mensagem do irmão X, que se encontra no livro Comandos de Amor, que a
psicografia é do Chico Xavier e ela fala a esse respeito. Vamos lá então. Conta-se que em seguida ao regresso do Cristo às esferas superiores, quantos do espaço lhe assessoravam o apostolado imaginaram o melhor modo de perpetuar-lhe os ensinamentos na memória dos homens, conquanto prosseguisse o mestre em ligação com eles pelas vias do Espírito. Lembrou-se a glória de Quelpes e cogitou-se nomear alguém com a capacidade do notável soberano para reencarnar-se na Terra e consagrar de maneira permanente a vitória do Senhor. O poderoso faraó mobilizara legiões de obreiros para juntar aproximadamente 2.500.000 blocos de pedra de 2,5 e 15 toneladas cada um, a fim de imortalizar-se através da pirâmide gigantesca no Planalto da Gizé. Entretanto, seria razoável pensar num colosso assim materializado para honorificar o mestre inesquecível, se ele era a própria luz destinada a penetrar nos corações? E se descesse ao planeta um gênio dominador, semelhante àquele que se conhecera na pessoa de Alexandre da Macedônia, com o objetivo de presidir a expansão do Evangelho? Impunha-se, no entanto, recordar que o grande comandante renascera para governar amando e desviara-se do próprio roteiro, conquistando e destruindo. Aí vem a pergunta, um templo? Seria possível um templo? Não seria justo erguer-se um santuário, designando-se artífices resolutos, habilitados a tomar um envoltório físico e atender a essa majestosa edificação? E aí a resposta, mas a casa de Deus em Jerusalém patenteava-se por verdadeira maravilha na face do globo. E o nome de Deus não impedia os abusos que a transformavam num ninho de intrigas e ambições. E aí outra pergunta, um centro filosófico? Talvez fosse o empreendimento adequado, uma escola ricamente sediada, num dos pontos mais importantes do orbe, onde se eternizasse os clarões da Boa Nova. A Acrópole, em Atenas, todavia, levantava-se por resplandecente bandeira de cultura intelectual, e as discussões preciosas surgiam ali, quase infindáveis. Como instalar a obra do excelso benfeitor num sítio onde o cérebro físico, onde o cérebro cintilasse, cercado de multidões em penúria, aguardando debalde leve mostra de amor? E se a revelação estivesse confiada a certo grupo de almas denodadas na fé e heróicas no trabalho, que se revezassem no plano físico, encarnando-se alternadamente, para se encarregarem de lhe guardar a pureza com a abnegação das vestais de outras eras? As tribos de Israel, porém, enquanto fiéis e valorosas, haviam recebido a incumbência de zelar pelo Santo dos Santos e jaziam isoladas no orgulho, a ponto de ignorarem Jesus em sua condição de emissário celeste. Os elevados colaboradores do embaixador sublime examinaram o assunto por muitos e muitos anos, e depois de longas marchas e contramarchas, assentaram entre si que o monumento capaz de conservar as lições do Divino Mestre, ao dispor de todas as criaturas e ao alcance de todas as inteligências, era precisamente o livro, o único instrumento apto a preservar os tesouros do Espírito acima dos séculos, na morada dos homens. E é por isso que, fundamentalmente, ao livro
Essa bênção é que devemos na Terra, até hoje, a presença imarcessível do Cristo, orientando o caminho das nações em perenidade de amor e de luz. E falando nesse monumento vivo que o livro representa, nós pensamos em relatar alguns fatos da passagem do Cristo aqui na Terra, nesses dias em que suas vibrações nos alcançam de forma mais presente e que todos nós comemoramos o seu nascimento na passagem do Natal. Com as palavras de Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, capítulo Na Glória do Cristo, nós podemos encontrar uma parte desses ensinamentos, uma parte desse caminhar do Cristo aqui na Terra. Vamos então à leitura. E entre as vidas magnificentes da Terra, uma existe na qual a mediunidade comparece com todas as características. Essa foi a vida gloriosa do Cristo. Surge o Evangelho do contato entre dois mundos. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para outro e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel, esse emissário, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce então Jesus, sob luzes e vozes dos espíritos superiores. Usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Intervém nos fenômenos obsessivos de variada espécie, dos quais as entidades inferiores provocam reajustes diversos, seja na alienação mental do obsidiado de Gadara ou na exaltação febril da sogra de Pedro. Levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de todas as procedências. Apazigua elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para as necessidades do povo. Sonda os ideais mais íntimos da filha de Magdala, quando lê na samaritana os pensamentos ocultos. Conversa ele mesmo com desencarnados ilustres no cimo do Tabor, ante os discípulos espantados. Avisa Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral e faz sentir a Judas que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Ora, no horto, antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos. E depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao destino da Boa Nova. Reaparece plenamente materializado diante dos aprendizes, no caminho de Emaús, e mais tarde em espírito procura Saulo de Tarso, nas vizinhanças de Damasco, para confiar-lhe elevada missão entre os homens. E por que o jovem perseguidor do Evangelho, Paulo, nascente, esse perseguidor se mostrasse traumatizado ante um encontro imprevisto, busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. É inútil, assim, que cristãos distintos, neste ou naquele setor da fé, se reúnam para confundir respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação, porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que diante de todas as religiões da Terra permanece por sol indiscutível a brilhar para sempre.
fim, Caidbar Schutel nos deixa registrado, através do seu livro O Espírito do Cristianismo, algumas palavras sobre a aliança entre vários ciclos importantes que marcam a humanidade. Vamos lá então a essa leitura. O século XIX foi portador do maior acontecimento da história do mundo, sacudindo a poeira que há séculos sepultara o cristianismo e privar os homens de receberem as luzes e as consolações que tão excelente dádiva dos céus nos proporcionara. O Espiritismo veio, pelos espíritos mensageiros da graça e da verdade, estabelecer os primitivos ensinos do grande enviado, compendiando, graças a um fiel intérprete do pensamento supremo, as notas complementares requeridas pelo Cristo para quando a humanidade se encontrasse à altura de receber mais essa luz. Na construção do grande monumento que se ergue para abrigar a humanidade, Abraão abriu os alicerces, Moisés ergueu a obra, Jesus retocou-a e aperfeiçoou-a, e o Espiritismo a concluirá. E tudo isso pode ser colocado nessas obras variadas que temos para ler. Então, através do livro, todo esse conhecimento nos foi dado. A humanidade atual, aos poucos, vai se esclarecendo, e sempre através do livro. E tudo isso pode ser preservado, e também será preservado por muitas gerações, já que a doutrina espírita ela possui um caráter progressivo. Então, novas luzes chegarão de acordo com o progresso da humanidade. E todos esses fatos serão relatados e arquivados nesses livros, nesse monumento vivo que é o livro. Sejamos sempre gratos por tudo que nos chega. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.